Salve, salve, rapaziada! Saudações rubro-negras, Verli RN na área. Verli falando com vocês, beleza? Antes da gente continuar com o nosso vídeo, tem muitas informações aí. Nós temos aí a provável escalação do Flamengo para o jogo deste domingo contra o Botafogo. Mas antes da gente começar, deixe seu like aí, acione o sininho, nos ajude. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para manter o nosso canal no ar, para manter esse trabalho, né? Então, aciona o sininho, dê o like e manda muito pra galera, valeu? Vamos lá, pessoal, vamos lá. O Flamengo, ele entra no clássico contra o Botafogo neste domingo, sabendo que vai ter muitos desfalques, né? Nós estamos aí já desde o jogo contra o Bolívar, já sabendo desses desfalques, sabendo dessas possíveis faltas que terão, possíveis não, né? Já acho que é concretas faltas que terão no jogo contra o Botafogo, né? Entre elas, o Pedro e o Gabigol, que sentiram, um sentiu a coxa esquerda, o outro sentiu a direita, e ambos vão ficar até setembro. É isso aí que vocês ouviram, setembro, sem atuar pelo Flamengo. Temos aí também a falta do Pulgar, que está suspenso por cartões, né? Cebolinha e Vinha, que já estão cirurgicamente, né? Cirurgicamente no departamento médico do Flamengo. E eu vou te dizer, hein? Que é isso? Que tá acontecendo com o Flamengo? Que tá acontecendo com esse departamento médico, né? O Tite sempre preza aí pela ciência. Ele mesmo falou na última entrevista coletiva que não é ele que suspende, não é ele que deixa os jogadores fora dos jogos, mas é o departamento médico. Obviamente eles analisam e vê a possível falta, né? A possível lesão, e aí diz que não é possível entrar em campo. E aí o Tite acata, porque ele é o homem da ciência, enfim. Mas a gente sabe que a agenda, né, o calendário do futebol brasileiro também é muito insano, né? É muito carrasco para os times do Brasil. Só que eu tenho um pequeno ponto aí para ressaltar, tá? Não é só o Flamengo que atua no calendário brasileiro. Concorda comigo? O Palmeiras também atua no calendário brasileiro. O Botafogo também está atuando no calendário brasileiro. São Paulo, o Fortaleza, agora, né, no G4, também atua no futebol brasileiro, no calendário. E nenhum deles tem esse monte de atletas no departamento médico. Então, há um pequeno ponto aí que tem que se ressaltar, né? Que não é só o Flamengo que usa o calendário do futebol brasileiro, beleza? Vamos lá então, uma possível, lá o Vinha e o Cebolinha só vão atuar em 2025, ok? Mas temos uma boa notícia aí, Bruno Henrique ele pode aparecer para o jogo. Ele pode aparecer pro jogo, né? Já recuperado, o Bruno Henrique. E eu, assim, o Bruno Henrique, cara, é o rei dos clássicos. Eu tô torcendo para que o Bruno Henrique entre e já meta um gol no Botafogo, porque ele gosta disso, né? Não é à toa que ele é o rei dos clássicos, não é à toa que a nação gosta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele tem se destacado, né? Ele tem se destacado muito nos clássicos no Flamengo. E a provável escalação, e essa provável escalação é minha, tá bom? Eu olhando, analisando as possíveis peças que o Tite tem, a gente pode começar a analisar. Eu colocaria o Rossi, começaria com o Rossi, o Varela, né, que tem essa situação com o Wesley, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre a provável saída do Wesley e do Fabrício Bruno, que estão por isso aqui, ó, de fechar praticamente a venda deles. Eu acredito que esse jogo seja até o último jogo do Wesley e do Fabrício Bruno pelo Flamengo. E ficou assim, a minha possível escalação. Eu, no lugar do Tite, entraria com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, né? Já que o Fabrício Bruno não tem nenhum ponto aí,
a ficar fora, entraria com Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, né? Tendo em vista que o Léo Pereira, o Tite pode usar o Léo Pereira na lateral, né? Como eu faria também, colocaria o Léo Pereira na lateral. Então viria com Rossi, Varela, Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, né? Tem o Léo Ortiz ainda, ou Léo Ortiz, Léo Pereira ou Davi Luiz, certo? Então a minha possível escalação ficaria dessa maneira. Um Léo Pereira agindo pela lateral improvisado. O Alan e o Gerson, esse não mudaria. Talvez o Gerson pela contusão, e aí é uma hipótese também de jogar o Léo Ortiz ali na cabeça de área, né? E jogar ali, ou entraria com o Igor Jesus. Mas vamos lá. Arrascaeta, BH, Luiz Araújo e o Claudinho. O Claudinho que é um centroavante, então eu começaria com o Claudinho, o Luiz Araújo, que está entrando muito bem nos jogos do Flamengo, o BH recuperado. Então essa é a linha de frente com Gerson e o Alan. E aí a única opção ali, a única situação que temos é o Gerson, pouparia o Gerson e colocaria o Léo Ortiz, e o Léo Pereira ficaria ali, manteria o Léo Pereira ali na lateral ali, beleza? Então fica dessa maneira, vou repetir para vocês entenderem: Rossi, Varela, Fabrício Bruno ou o Léo Ortiz, Léo Pereira ou o Davi Luiz, certo? Alan, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, BH e Carlinhos. Verli e o De La Cruz. O De La Cruz é uma outra situação. De La Cruz, ele tá sentindo muito os jogos. E aqui para nós aqui, eu acho o De La Cruz mais importante contra o jogo de volta contra o Bolívar, né? Lá na altitude. Para mim é um cara que precisa ser poupado, precisa sentar, fica calminho, a menos que o Tite veja a possibilidade. Mas eu colocaria o De La Cruz sentado, né, para assistir esse jogo contra o Botafogo. Beleza? Ok? Vamos lá então. Falar um pouquinho aí dessas possíveis saídas e possíveis chegadas, né, para o Flamengo. Acho que possível saída não, já é uma saída, já que tá 97, porcentagem de sair, que é o Fabrício Bruno e o Wesley, né? Fabrício Bruno aí, ele quer sair do Flamengo, né? Ele quer aproveitar a oportunidade de ir para a França. O Renner topou a pedida do Flamengo. Então o jogo de domingo pode ser, o jogo deste domingo pode ser o último do Fabrício Bruno pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo. Eu acredito que o Flamengo de repente pode até segurar o Fabrício Bruno aí no jogo de ida lá na altitude. Mas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que seja o último jogo dele mesmo, né? O Flamengo, ele finalizou essa negociação, vendeu o Fabrício Bruno por 12 milhões de euros, 12 milhões e meio de euros, né? Fixas, mais 1,5 milhão em metas a serem alcançadas, totalizando aí 14 milhões de euros, mais ou menos. Isso dá quase 100 milhões de reais. O Fabrício Bruno terá 4 anos aí de contrato com o Renner, com o time da França, né? É uma oportunidade muito boa. Pode ser, de repente, a última, né, que o Fabrício Bruno pode receber aí para ir para a Europa, para ir para fora, tendo em vista que a penúltima ele não aceitou, ele não quis ir, entendeu? Então essa pode ser a possível. E é um futebol francês, é um futebol mais que ele pode deitar o cabelo lá, né? O futebol inglês, que foi a penúltima opção que ele tinha, que ele não aceitou, de repente ele teria muita dificuldade por ser um futebol mais veloz, um futebol mais pegado, mas o francês ele vai deitar o cabelo. Vamos falar um pouquinho do Wesley. O Wesley também é outro que está com as suas horas contadas no Flamengo. É isso aí.
O Atalanta, ele decidiu vender, ele decidiu comprar o Wesley, e o Flamengo topou. O Flamengo topou, o Atalanta, ele vai pagar para o Flamengo 16 milhões de euros fixas. Isso aí, 16 milhões de euros fixos, 4 milhões em metas a serem batidas. Mas tudo isso, 3 parcelas, tá? Eu não sei, é só o Flamengo que topa essas negociações, cara. É só o Flamengo. O Claudinho, o Flamengo tentou negociar o Claudinho lá fora e o time lá, o inglês, bateu o pé e falou que não. Tinha que ser uma única vez. E só o Flamengo que facilita pra caramba, né? Facilita muito. Mas também, né? Totalizando as duas vendas aí, o Flamengo vai gerar pro bolso dele em torno de 210 milhões de reais. É muito dinheiro. Então o Flamengo aproveita essas oportunidades aí para liberar os jogadores, para passar. Mas eu quero ver as contratações. Quem vai vir? Quem vai vir? Né? O Flamengo, ele tem conversa com alguns jogadores para contratar alguns jogadores para trazer alguém lá de fora. Algumas pessoas já viram o Marcos Braz no aeroporto, de repente, ou indo ou voltando da Europa, mas ele estava lá, né? E a gente sabe que o foco dele não é mais Claudinho, não é mais nada disso. Isso aí já esfriou e tá frio. A menos que surja algo, né, do nada e acenda novamente essa chama por Claudinho. Mas, contrapartida, o Flamengo tá indo para um plano B, que é o Carlos Alcaraz, né? A negociação segue firme. O Southampton tá olhando, tá vendo com bons olhos a questão do Alcaraz ir para o futebol do Flamengo, para ir para o Flamengo, né? Basta só a opção do jogador, se o jogador quer ou não. Mas tanto o Southampton e o Flamengo estão dando positivo. E é uma possibilidade ali pro meio, né? Já que o Claudinho não veio, o Flamengo tenta um plano B aí com o Alcaraz. Outro que o Flamengo tem olhado bastante é o Alex Telles. É o lateral esquerda, tendo em vista que vinha só em 2025 e precisa de alguém ali para o Ayrton Lucas. Precisa de alguém ali para fazer companhia ao Ayrton Lucas, para ficar no banco, porque não pode. Se tem que ter alguém. Eu acredito que se a pedida for muito boa, se a opção que o Flamengo der for excelente, eu acho que o Alex Telles ele vem para o lugar aí do Vinha. De repente, até fazer uma sombra aí pro Ayrton Lucas, né? De repente, trazer o Alex Telles para a posição de primeiro ali na lateral. Beleza? Bom, já falei do Wesley, já falei do Fabrício Bruno, Alcaraz. Michael, vamos lá. Levar o papo com vocês aí, falar sobre o Michael. Michael que o Gustavo Henrique dando choque, né? Falou aí nesta madrugada de sábado que o Michael estava confirmado e realmente o Michael está confirmado. Hoje, dia 17, ele possivelmente vai fará o último jogo dele pelo Al Hilal. E amanhã, dia 18, ele já pode estar liberado pelos árabes para fechar contrato com qualquer outro time. E quando eu falo qualquer outro time, tem time também lá dos árabes de olho no Michael. Mas a gente sabe que não é o desejo do jogador. O jogador ele quer voltar para o Brasil. O jogador ele quer voltar para o Brasil, ele quer atuar no Brasil e a primeira opção dele é o Flamengo. Então o Michael ele fecha um acordo verbalmente com o Flamengo, né, com o Marcos Braz, em sigilo de confidelidade, né? A gente só sabe que o contrato ele pode ser de 4 anos. Pode ser um contrato de 4 anos. Porém, valor, salário, a gente tem achismos, né? A gente acha, né, que pode ser um salário acima um pouco de 1 milhão. E todo o processo, todo o valor de venda, de contratação, enfim,
que gera em cima do Michael pode gerar em torno de 9 milhões de euros ou cerca de 50, por volta de 50 milhões de reais. Esses valores, como eu já falei, são achismo, né? Nós não temos isso decretado, não temos isso sacramentado, mas o Flamengo ele pode anunciar ainda semana que vem a volta do Robozinho. É isso aí. Valeu, rapaziada. Acredito que isso é tudo por hoje, né? Isso é tudo por hoje. E amanhã é torcer pro Mengão. Amanhã vai dar o Mengão no Engenhão. E o Flamengo não ganha. O Botafogo não ganha o Flamengo no Engenhão há 7 jogos. Olha que legal. Há 7 jogos o Botafogo não ganha o Flamengo. Ou seja, o Flamengo está invicto na casa deles. Então amanhã é torcer aí mais uma vez para mais uma vitória e quem sabe aí conquistar a liderança do grupo, porque como é um jogo de... é um jogo direto, um jogo pela liderança, o Flamengo pode estar assumindo a liderança e ficando à frente do Botafogo mais uma vez. A gente sabe que eles guardam a posição, eles são guardadores de posições, é o Botafogo. Valeu, pessoal! Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Não se esqueça, acione o sininho, dê o like, compartilha. Valeu? Um abraço.